Olá, queridos, bom dia. Vamos para a 11ª aula do trimestre. A teologia de Eliú, a fragilidade humana e a soberania divina. Vamos orar? Vamos agradecer o Senhor que nos ajudou até aqui. Ebenezer, Pai, nós queremos agradecer o Senhor porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus nos leva a bom êxito mesmo e se o Senhor permitir, Papai, que nós possamos encerrar esse trimestre, que tenha valido a pena, Senhor, cada estudo, cada palavra, daquilo que o Senhor trouxe para nós através da Escritura, Senhor, através da vida desse homem, Jó, através da vida, Deus, de cada um na Bíblia, Papai, que nós possamos realmente, para nós hoje, viver tudo que nós temos lido, temos ouvido sobre o Senhor, Pai. Muito obrigado, abençoa o meu irmão, abençoa minha irmã e graças a Deus, Papai, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Texto áureo. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Verdade prática. O sofrimento não deve ser visto apenas pelo aspecto punitivo, mas principalmente educativo. O Salmo 103 diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O salmista está dizendo o seguinte: Deus, Ele é justo. Ele não pensa como nós pensamos, Ele não age como nós agimos. Você já escutou aquela história de alguém falar assim: se eu fosse Deus, eu teria agido assim? Deus não é como nós. Ele é Deus. As tribulações precisam nos ensinar. Elas servem para esmagar a soberba humana, polir o caráter humano e ajudar no crescimento e desenvolvimento. Esse é o caminho que o Senhor nosso Deus quer que atinjamos, ser experimentados, amadurecidos e crescidos. Vamos ouvir a voz de Deus, a voz de um Pai amoroso. Olha o que fala em Filipenses. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Falando da teologia de Eliú, ele discursa do capítulo 32 ao 37. São 159 versículos que Eliú fala com Jó. Então, nós passamos da fase Elifaz, Bildade, Zofar e chegamos agora em Eliú. Eliú revela um Deus soberano, que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem. Além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Mesmo sendo um ser transcendente, ou seja, transpõe barreiras, transpõe limites, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Ele fala conosco de várias maneiras. O problema é o nosso orgulho que não nos permite ouvi-lo. Deus pode falar conosco, irmãos, de várias formas. Eu conto e repito sempre essa história. Eu estava orando por uma pessoa uma vez e eu já tinha orado em vários sentidos, de várias formas, com várias nuances diferentes, ações de Deus diferentes, pedindo ao Senhor. Eu estava tomando banho, orando e esfregando a minha cabeça o shampoo. De repente eu olho para o vidro de shampoo e estava escrito assim: restauração profunda da raiz. O que eu fiz? Eu orei para que Deus restaurasse profundamente a alma daquela pessoa. E olha, eu sei que com o tempo passando, hoje eu vejo que deu certo. Então o vidro de shampoo, Deus pode usar para falar conosco. Esse é o Deus que eu conheço, é o Deus que eu sirvo e é o Deus que eu quero que você entenda e compartilhe com as pessoas a respeito desse amor, dessa misericórdia, dessa justiça. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Isso é verdade? É verdade. Vamos ver o que diz lá em Jó. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. O tempo todo, irmãos, é a soberania divina versus o orgulho humano. Nós somos orgulhosos. Nós precisamos realmente ser tratados por Deus nesse aspecto. Uma das questões mais difíceis para o ser humano é aceitar algo que saía do seu domínio.
Muito sofrimento hoje tem como causa a não aceitação de determinada realidade. Muitas vezes a pessoa ela perde o controle, aí Deus entra. Então o ser humano precisa entender que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, pois isso contraria a sua própria natureza. Deus é Deus, irmãos. Ele pode sim agir como quiser. E ele nunca, preste bem atenção, vai fazer algo para prejudicar você. Pelo contrário, ele te ama e sabe o que é melhor para cada um de nós. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. E ele continua, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Lembra o que a palavra fala? De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, certamente colherá. E ele diz mais assim, na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Deus, amados, é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Deus não precisa. Lembra do Evangelho de João, quando a palavra diz que Jesus conhecia bem a natureza do homem, não sendo necessário que ninguém lhe dissesse nada? Ele conhece. Ele viveu 100% homem, 100% Deus. A humanidade de Cristo é um reflexo para nós do amor de Deus. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Eliú encerra suas palavras mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Não tente dar ordem para Deus, irmãos. Não tente ajudar, não tente mostrar a Deus a melhor forma de agir. Ele sabe e ele vai fazer no tempo dele. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Fim das palavras de Eliú. É uma aliança de Deus conosco mesmo, irmão, sabe? E o ouro da aliança é muito interessante. Assim como seus amigos, ele também associa a tribulação de Jó a algum pecado. Está falando de Eliú. Eliú deixa claro que Jó deveria ser como o mais precioso dos metais, ser intensamente provado até que todas as impurezas e imperfeições lhe fossem tiradas. Eu quero falar para você uma coisa muito interessante. Você sabe qual é o ponto de pureza da prata? É quando ela reflete o seu rosto. Sobre altas temperaturas, ela vai ficando embaçada, embaçada, embaçada. Quando ela reflete o seu rosto, ela está no estado mais puro da prata. Ou seja, Deus quer que você reflita Ele nas suas atitudes, palavras, no seu dia a dia. Você é como um metal precioso. E assim como Jó, Deus realmente quer que sejamos polidos e realmente preparados para todo tipo de tribulação, para todo tipo de situação, para demonstrar Deus para as pessoas. Há uma diferença entre o pensamento de Eliú e dos seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Eliú vai além, ele compreende o comportamento inadequado de Jó e introduz a ideia de que o sofrimento tem caráter pedagógico. Irmãos, que realmente serve para nos ensinar, serve, mas não é a visão de Deus para nós. Lembra o que o salmista fala? Não nos retribui segundo a nossa iniquidade, nem nos trata consoante os nossos pecados. Ao altivo livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Ou seja, você está ali apertado, passando tribulação, Deus quer que você entenda quem Ele é, e aí Ele vai abrir os seus ouvidos. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. Olha o que diz capítulo 36. Lembra-te de magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes, ou seja, não tem como você murmurar e ao mesmo tempo dizer que está adorando a Deus.
Uma forma exclui a outra. Isso quer dizer excludentes. Conclusão. Jó foi conduzido através das mais difíceis e inimagináveis provas, a fim de que ele viesse a tornar-se um instrumento ainda mais valioso e útil para o reino de Deus. E com certeza sabemos que isso foi verdade. Se incrédulos, ensina-nos a crer. Se intempestivos, disciplina-nos em um amor paciente e temperante. Se indiferentes, leva-nos a chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Chama-se compaixão isso, amados. O jovem amigo defende o direito de Deus de ficar em silêncio mesmo quando achamos que ele deve falar. Ele se engana em colocar essa soberania acima de seu amor, pois primeiramente Deus é amor. E é isso que eu quero que fique dessa lição para você, da teologia de Eliú. Apesar do caráter pedagógico da tribulação, do sofrimento, lembre-se, Deus é amor. Que o seu dia seja cheio de amor, que você seja uma pessoa que transmita o amor de Deus para as outras pessoas. E eu quero te desafiar, compartilhe essa aula com outras pessoas, compartilhe para que as pessoas também entendam que Deus é amoroso e que através da vida de Jó, você realmente pode ser um instrumento usado por Deus, refinado, puro, íntegro, como Deus pensava sobre Jó. Que o Senhor te abençoe, fique em paz, até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Um abraço.